Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Nós vamos estudar sobre a anatomia da cabeça, crânio e face, a parte óssea e a integração das estruturas musculares. Primeiro, que a gente precisa saber é que a disciplina de anatomia e fisiologia para o curso técnico em prótese dentária, ela visa um estudo morfofuncional de sistemas orgânicos relacionados com a cabeça e pescoço, dando ênfase às estruturas anatômicas pertinentes ao sistema estomatognático. E o que é esse sistema estomatognático? Ele é um conjunto de ossos, músculos, articulações, dentes, lábios, língua, bochechas, glândulas, artérias, veias, nervos, que realizam funções de sucção, mastigação, deglutição, fonoarticulação e respiração. O conhecimento básico de anatomia permite ao profissional de saúde executar com precisão procedimentos preventivos, terapêuticos e reabilitadores, sem comprometer a saúde do paciente. Nessa primeira imagem, onde a gente vê os aparelhinhos ortodônticos coloridos aqui, é a parte preventiva. Então, as crianças, quando elas precisam de expandir o palato ou a mandíbula, o protesista ele vai confeccionar esse tipo de aparelho. Então, ele está trabalhando, ele está fazendo procedimento preventivo. Nessa outra imagem, um aparelho transparente aí é de acrílico, tá? Esse aparelho é um aparelho para bruxismo. Então, quando o técnico em prótese está confeccionando uma placa meio relaxante, como nós chamamos, ele está fazendo um procedimento terapêutico. E também os procedimentos reabilitadores, que são as confecções das próteses unitárias, ou prótese fixa, ou prótese removível, prótese total, e também os protocolos, de implante. Aqui nessa tabela nós podemos ver que tem vários ossos principais, articulações principais e músculos principais. Aqui no curso nós vamos estudar os ossos do crânio e da face, as suturas do crânio e articulações temporomandibulares e os músculos da cabeça, que são os músculos da expressão facial ou da mímica, e os músculos da mastigação. Nessa imagem nós conseguimos observar todos os ossos que nós vamos estudar no curso, os ossos do crânio e os ossos da face. Eu vou descrever para vocês cada osso resumidamente. Aqui nessa imagem toda colorida, vocês podem ver os ossos parecendo assim quebra-cabeças mesmo. Aqui nós temos o crânio junto com os ossos da face, que somam 22, tá? Nós temos 14 ossos do esqueleto da face, que também nós chamamos de viscerocrânio, e 8 ossos do crânio ou neurocrânio. O crânio tem a função de armazenar e proteger o encéfalo, que são 4 partes: o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e o diencéfalo. Além de armazenar e proteger, ele também proporciona a fixação dos músculos do rosto e da boca. Nessa vista lateral do crânio, nós podemos observar os 8 ossos, tá? E agora eu vou descrevê-los um a um. Primeiro, o osso frontal, que é um único osso, é um osso largo e chato, apresenta-se para frente e para cima e possui 2 porções, uma porção vertical, que a gente chama de escama, e uma porção horizontal, que é o teto da cavidade orbital e nasais. Ele se articula com 12 ossos: o esfenoide, o etimoide, os parietais, os nasais, os maxilares, os lacrimais e o zigomático. Em verde, nós temos o osso parietal. Esse é um osso responsável pela formação do teto do crânio, também chamado de calvária. Também se localiza bilateralmente. Então, são 2 ossos, são parietais, tá? Nós temos o osso occipital, que é esse que está em roxo, atrás aí da cabeça. É um componente importante para a formação da base do crânio. Possui uma abertura oval denominada forame magno, onde se comunicará com o canal vertebral. Ele é um osso único. O osso esfenoide
também que é um osso único, está em amarelo na imagem, tá? Entre o frontal, temporal e parietal. É um osso irregular, localizado na base do crânio, anterior aos ossos temporais e à porção basilar do osso occipital. Ele divide-se em corpo, asas menores, asas maiores e processos pterygoideus. O osso etimode, que é um osso mais leve, esponjoso, também é em número de um só, temos um osso etimode apenas. Ele é irregular, ele está situado na parte anterior do crânio e divide-se em 4 porções, em lâmina horizontal crivosa e lâmina perpendicular e 2 massas laterais. O osso temporal são 2 ossos temporais, ele se localiza então bilateralmente, muito complexo, pois seu interior faz parte do aparelho auditivo e possui 3 partes principais, a escamosa, timpânica e petrosa. Tá? Então a gente acabou de ver todos os ossos da cabeça, o frontal, occipital, esfenoide, etimode, temporal e parietal. Agora nós vamos conhecer o esqueleto da face com 14 ossos e eu vou descrevê-los um a um resumidamente para vocês. Vocês não precisam decorar a matéria, vocês só precisam saber que existe, onde estão localizados, tá? Para que serve. Então vamos começar pela mandíbula, tá? É um osso ímpar, então só temos uma mandíbula, é um osso único, tá? Ele apresenta a arcada dentária inferior, possui uma porção horizontal, o corpo e 2 porções perpendiculares. É o único osso móvel da face, o único osso móvel da cabeça. O segundo osso que nós vamos estudar é o vômer, é um osso bem pequenininho que faz parte das formações posterior e inferior do septo nasal. Essa estrutura se articula com ossos como esfenoide, etimode, os maxilares e os palatinos. Nós temos os zigomáticos, são 2 ossos, então são zigomáticos. Apresenta-se bilateralmente, é irregular e com estruturas denominadas face malar, face orbital, face temporal, processo frontal, processo temporal, processo maxilar e além de 4 bordas. Faz parte da estrutura lateral da face e também como base da órbita, tá? Então os zigomáticos aqui na imagem em azul. Nós temos 2 maxilas, tá? Ela na imagem está em laranja. É um osso plano e irregular, faz parte da formação do teto da cavidade bucal, do soalho e parte lateral do nariz. Também faz parte do soalho da órbita e o seio maxilar. Cada um dos ossos apresenta um corpo e 4 processos. A maxila articula-se com os ossos frontal, etimode, nasal, zigomático, concha nasal inferior, lacrimal, palatino, vômer e maxila do lado oposto. Nós temos 2 ossos palatinos que compõem a região posterior do palato duro, parte do soalho e parte lateral da cavidade nasal, além do soalho da órbita, formado por uma porção vertical e horizontal. Apresenta 3 processos principais, sendo estes o piramidal, o orbital e o esfenoide. Nós temos 2 ossos nasais. Principal componente do dorso do nariz, articula-se com os ossos frontal, etimode, maxila e nasal do lado oposto. Nós temos 2 lacrimais, que localizam-se no terço médio da órbita, sendo esse o menor e mais frágil osso da face. E nós temos 2 ossos chamados concha nasal inferior, que se localizam ao longo da parede da cavidade nasal, mantendo-se lateralmente. Articula-se com os ossos etimode, lacrimal e palatino. Aqui vocês conseguem ver melhor a maxila, olha só, a gente geralmente fala no palato, né, no céu da boca, mas esses primeiros em verde são as maxilas. O osso palatino, que são 2 ossos palatinos, eles estão mais na parte mais posterior, então, do céu da boca, tá? Olha só, o osso esfenoide em amarelo é um osso só, único. E o que a gente tem unindo os ossos, né? Então,
unindo os ossos, nós temos articulações. Na cabeça nós temos as articulações chamadas suturas, que são articulações fibrosas. E também nós temos a articulação temporomandibular, que vai unir a mandíbula à parte superior, unir a mandíbula ao crânio. Vamos falar agora um pouco sobre a mandíbula. A mandíbula, então, como vocês já sabem, é um osso único, né? E é o único osso móvel, né, da cabeça. O que o técnico em prosa dentária tem que saber? Que aqui nós temos um processo alveolar, onde estão acomodados os dentes inferiores. Temos um forame mentual ou mentoniano, que é localizado no corpo da mandíbula, mais ou menos 3 milímetros abaixo do segundo premolar inferior, onde passa o nervo mentoniano. Nessa imagem da mandíbula de frente, vocês conseguem ver então o forame mentoniano. Olhando por dentro, nós conseguimos ver outras estruturas importantes, né? O forame lingual. E por que o técnico em prótese dentária tem que saber sobre essas estruturas? Qual a importância para o técnico em prótese dentária? Essas estruturas, esses acidentes anatômicos, eles têm que ser respeitados, tá? Quando você vai fazer uma prótese, se você colocar uma prótese apertada em cima ali do forame, onde passa o nervo, o paciente vai sentir dor, vai sentir incômodo e não vai conseguir usar a prótese. Então, uma dica que eu dei para você já em aula é, quando chega o modelo do paciente, você já tem que delimitar onde vocês podem trabalhar, a área chapeável, a área que vocês podem trabalhar, e fazendo assim vocês serão técnicos diferenciados. Nós podemos ver aí então a mandíbula de um idoso. Veja o que acontece na mandíbula do idoso. O processo, a parte alveolar, ela está atrofiada, de forma que o forame mentoniano ou mentual, ele está mais para a superfície. Olha só, ele está quase ali na parte alveolar. E embaixo nós temos a imagem de uma mandíbula de uma criança, né? Da criança também. A estrutura, o corpo da mandíbula é menor, tá? E os forames também, eles estão mais próximos do rebordo. Por que é importante também saber da mandíbula da criança? Porque o técnico em prótese dentária não vai trabalhar só com adultos, ele também vai receber modelos de crianças para reabilitação. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre músculos, tá? A parte muscular é uma parte grande, é uma parte cansativa, mas eu vou falar para vocês um a um e as suas funções. Então, a partir do momento que você abre os olhos até o momento que você vai para a cama, você se movimenta. Cada movimento consiste em uma série complexa de eventos com uma anatomia igualmente complexa, como já podemos perceber. Essa estrutura flexível, imóvel, é fornecida pelo sistema músculo-esquelético. É composto por três estruturas principais, que são os ossos, articulações, que é as suturas e ATM, e músculos. Agora vamos ver então alguns músculos do corpo, como os da expressão facial, que são os músculos da mímica, e os músculos da mastigação. Os músculos, eles estão presos aos ossos através de tendões ou aponeuroses. Os tendões são fita, né, ou cordão fibroso, formado de tecido conjuntivo, e as aponeuroses são membranas esbranquiçadas, fibrosa, resistente, que envolve o músculo. Aqui então, nessa imagem, nós conseguimos ver todos os músculos, né, da face, e eu vou falar para vocês um a um, já está numerado, né, então a gente vai falar um a um. Para ficar mais fácil esse nosso estudo, vamos dividir de uma forma mais didática. Então a gente vai dividir assim: a parte de cima da testa, da cabeça, nós vamos chamar de couro cabeludo, tá? Os músculos do couro cabeludo. Depois, na parte do olho, nós vamos chamar de pálpebras. Depois, os músculos do nariz. Depois, os músculos da orelha.
depois os músculos da boca e por fim a gente vai falar sobre os músculos da mastigação. Vamos começar por essa parte azul clarinha que está com a letra G. Essa parte azul clarinha que está com a letra G, ela se chama galeia, tá? Essa galeia é uma aponeurose. Essa galeia, ela vai ligar o músculo da fronte até o occipital, o osso occipital, tá? Então, isso é uma extensa aponeurose. A ação desse músculo é trabalhando com o ventre frontal, ele traciona para trás do couro cabeludo, elevando as sobrancelhas e enrugando a testa, tá certo? Abaixo dessa galeia, nós temos em azul mais escuro, número 1 aí, o músculo frontal, também chamado de músculo epicrâneo ou músculo occipito frontal. A origem é no osso, a inserção é na pele da face. É uma vasta lâmina, músculo tendinosa, que reveste o vértice e as faces laterais do crânio, desde o osso occipital até a sobrancelha. Então, esse músculo ele vai trabalhar aí, puxando, tracionando o couro cabeludo para trás e enrugando a testa. O segundo músculo é o músculo temporoparietal, que é uma vasta lâmina muito fina, delgada, a origem é na fáscia temporal e a inserção é na borda lateral da galeia. A ação é esticar o couro cabeludo e tracionar para trás a pele das têmporas. E combina-se com o frontal para enrugar a fronte e ampliar os olhos numa expressão de medo ou terror. Mais abaixo, então, nós vamos ter os músculos das pálpebras, tá? Aí na imagem com o número 5, nós temos o músculo orbicular dos olhos, que contorna o olho, tá? Se divide em palpebral, orbital e lacrimal, e a ação é fechamento das pálpebras. Em número 4, nós temos o músculo corrugador do supercílio, que a origem dele é na extremidade medial do arco superciliar. A ação é tracionar a sobrancelha para baixo, produzindo rugas verticais na fronte. É um músculo da expressão do sofrimento. Mais abaixo, então, nós temos os músculos do nariz. O primeiro músculo do nariz aí é o número 3, é o prócero. A origem é na fáscia, que reveste a parte mais inferior do osso nasal e a parte mais superior da cartilagem nasal lateral. A ação é tracionar para baixo o ângulo medial da sobrancelha e origina rugas transversais sobre a raiz do nariz. De número 6, nós temos um músculo nasal transverso do nariz. É um músculo com duas porções, uma porção na maxila, acima e lateral à fossa incisiva, e a outra porção na asa do nariz. A ação então é a dilatação do nariz. O terceiro músculo do nariz está em número 11. É o depressor do septo nasal. Ele traciona para baixo a asa do nariz, estreitando as narinas. Agora, os músculos da orelha. Nós temos o músculo auricular anterior, que é a porção mais anterior da face, na zona temporal. A ação é tracionar o pavilhão da orelha para frente e para cima. O músculo auricular superior, que também tem origem na face, na zona temporal, ele traciona o pavilhão da orelha para cima. E o músculo auricular posterior, a origem é no processo mastoide e traciona o pavilhão da orelha para trás. Agora vamos falar um pouquinho sobre os músculos da boca. O primeiro músculo da boca que eu vou falar com vocês é o número 10, que é o levantador do lábio superior. Ele levanta o lábio superior e leva um pouco para frente. O segundo músculo é o músculo levantador do lábio superior e a asa do nariz, que está em número 7 na imagem. Ele tem origem no processo frontal da maxila. Uma parte se prende na cartilagem alar maior e na parte da pele do nariz, e a outra parte se prolonga para o lábio superior.
ele dilata a narina e levanta o lábio superior. O terceiro músculo é o levantador do ângulo da boca, que na imagem está número 12. A origem é na fossa canina maxilar e tem sua inserção no ângulo da boca. Como ação, ele vai elevar o ângulo da boca e acentuando o sulco nasolabial. O próximo músculo é o zigomático menor, que na imagem está como número 8. Ele auxilia na elevação do lábio superior e acentua o sulco nasolabial. Depois o músculo zigomático maior, que na imagem está com o número 9. A origem dele é no malar do zigomático e se prende no ângulo da boca. Ele vai tracionar o ângulo da boca para trás e para cima quando você dá risada. O outro músculo é o risório, que na imagem está como número 16. A origem é na face do masseter e ele se prende na pele do ângulo da boca. Ele retrai o ângulo da boca lateralmente num riso forçado. Depois o músculo depressor do lábio inferior, que está na imagem número 15. A origem é na linha oblíqua da mandíbula, se prende na pele do lábio inferior e a sua ação é de repuxar o lábio inferior diretamente para baixo e lateralmente, numa expressão de ironia. O próximo músculo é o mentoniano, de número 18 na imagem. A origem na fossa incisiva da mandíbula, se prende na pele do queixo e a ação é elevar e projetar para fora o lábio superior e enruga a pele do queixo. O próximo músculo é o transverso do mento, na imagem está como número 10. Ele é interessante pois ele é um dos músculos que não é encontrado em todos os corpos. Ele tem origem na linha mediana, logo abaixo do queixo, e como ação ele auxilia na depressão do ângulo da boca. O próximo músculo é o depressor do ângulo da boca, que é o número 17. Ele tem origem na linha oblíqua da mandíbula, se prende no ângulo da boca e a ação é deprimir o ângulo da boca numa expressão de tristeza. O próximo músculo é o orbicular da boca, que também é um músculo que não é encontrado em todos os corpos e a sua ação é de fechamento direto dos lábios. O próximo músculo é o bucinador, que na imagem está como número 22. Ele é um importante músculo acessório na mastigação e ele é um músculo que mantém o lábio sob pressão direta nos dentes. Ele deprime e comprime as bochechas contra a mandíbula e maxila. Ele é importante para assobiar e soprar. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver bem a galeia aponeurótica, né, que prendendo aí o músculo frontal ao occipital. E também nós conseguimos ver melhor aqui os músculos da orelha, tá? Então nós temos aí um músculo auricular anterior, um músculo auricular posterior e um músculo auricular superior. Nós vamos estudar um pouco agora sobre os músculos da mastigação. Nós temos 4 músculos principais da mastigação: temporal, o masseter, o pterygoideu medial e o pterygoideu lateral. Nós também temos vários outros músculos acessórios, mas nós vamos estudar só os principais. Nessa imagem, vamos começar então pelo músculo temporal. Ele é um músculo em forma de leque, é um músculo plano e ele se localiza na parte lateral do crânio. O músculo pterygoideu medial, ele é um sinergista do masseter, conduzindo a mandíbula para cima e um pouco para frente, executando assim a elevação e a ligeira protrusão da mandíbula. A única diferença em relação ao masseter, ao músculo masseter, é que as fibras apresentam uma direção também medial, enquanto as fibras do masseter são verticais. Essa disposição permite que o músculo pterygoideu medial auxilie o pterygoideu lateral nos movimentos de lateralidade. E o músculo pterygoideu lateral, ele é um músculo curto, de forma cônica, horizontal e com a função de abaixar, protuir e lateralizar a mandíbula. E aí o músculo
masseter, que é um músculo que ele vai se prender no ângulo da mandíbula. Nessa imagem a gente consegue ver bem os músculos pterygoideu medial e o pterygoideu lateral. O pterygoideu medial está em verde, o pterygoideu lateral está em vermelho. E do lado de fora também, nessa parte em vermelho, é o músculo masseter, tá? Que vai se prender então no ângulo da mandíbula. Nos slides 19 nós temos então os músculos da mastigação, aí descrito detalhadamente qual é o músculo, a origem, a inserção e a função. No slide 20 nós temos a continuação, os músculos da mímica ou os músculos da expressão facial. Continuamos com a tabela dos músculos. No slide 22 nós conseguimos então ver aí a galeia aponeurótica, os músculos frontais, orbiculares, tá? O orbicular, nessa imagem você consegue ver o orbicular dos lábios, que é aquele músculo que nem todo mundo tem. Continuando no slide 23 e 24 nós temos os músculos da mímica com a sua origem e com a sua função. Nesse slide é interessante vocês perceberem, nós temos então aí a parte superior, né, da boca, a maxila. Então no palato aí, no céu da boca, no palato nós temos a parte dos dentes para trás, nós temos o que a gente chama de palato duro, né, que na verdade são as maxilas. E nós temos a parte aí que parece mais fofinha, digamos assim, que é a parte do palato mole. O que é importante o técnico em prótese dentária saber sobre essa parte, sobre essa estrutura anatômica? É importante saber que essa parte, ela é realmente, é um músculo molinho, porque a pessoa vai deglutir e isso aqui vai ter uma movimentação. Então, quando vai se fazer uma prótese, ele tem que respeitar esse limite por dois motivos. O primeiro é que se passar desse limite, o paciente vai sentir ânsia, ele vai ter náuseas. E também por causa da parte muscular que não tem estabilidade, né? Ele vai deglutir e isso aqui vai se mover, então não vai ter estabilidade. A prótese, se passar por aqui, se passar desse limite, a hora que o paciente for engolir a prótese ela vai se movimentar, então não vai ter estabilidade na boca do paciente. Nós temos também os músculos da língua, tá? Que nós não vamos estudar, eu coloquei aqui para vocês só em questão de curiosidade, mas temos a origem, a inserção e a função, tá? E os músculos também do palato. Além desses músculos, nós temos os músculos também do soalho da mandíbula, tá? Que também tem que saber a limitação. Geralmente o cirurgião dentista ele delimita toda essa parte para o técnico trabalhar, mas se ele não fizer isso, o técnico tem que conhecer essas estruturas anatômicas para ele poder fazer um bom trabalho. O técnico em prótese dentária que souber anatomia, ele vai ser um técnico diferenciado. Bom, pessoal, essa aula foi bem corrida, bem resumida. Quem quiser se aprofundar mais, nós temos bons livros de anatomia na literatura. Eu posso depois passar para vocês quais os livros são. Mas não há necessidade no curso de técnico em prótese dentária se aprofundar nessas áreas, tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos!